Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Provérbios 24, versos 3 e 4. Segundo um site de notícias, 68,2% dos jovens em Portugal legitimam violência no namoro. Destes jovens, segundo os estudos, de idades entre 15 anos aos 17, 66% reportam ter experimentado pelo menos um dos indicadores de vitimização. Mais de 2/3 dos alunos inquiridos, eles aceitam como legítimos comportamentos abusivos como perseguição e violência psicológica. Hoje eu quero falar um bocadinho sobre isso, como nós, os educadores, como nós adultos, como nós pais, podemos ajudar os nossos filhos a livrarem-se da violência, a livrarem-se de relacionamentos abusivos. Esta é a abordagem que eu proponho hoje. Como é que nós, os adultos, como é que nós, os pais encarregados de educação, podemos ajudar então os nossos filhos? Porque é preocupante, esta notícia é de cá de Portugal, mas verdade seja dita, seja em Angola, seja em qualquer outro país, isto poderá também estar a acontecer. Por quê? Porque cada vez crianças estão a namorar. Há o início do namoro numa fase muito precoce, uma fase em que a criança ainda não tem a autoestima equilibrada, ainda não consegue impor limites, ainda não consegue se dar conta das situações. E o que acontece nesse estudo? Que eu convido que vocês também pesquisem. O que acontece é que esses comportamentos são tolerados porque simplesmente estes jovens não dão conta que são comportamentos violentos. Eles acham normal que o namorado controle o seu telefone, que tenha mais controle sobre si mesma, que escolha certas coisas. Então acham que isso é normal, que isso é amor. E eles vivem assim sufocados, e só muitas das vezes quando há situações, por exemplo, de violência física, agressão sexual, é que eles ou denunciam em alguns casos ou vivem oprimidos dentro daquele contexto. Então é importante nós ensinarmos a estas crianças o que é violência. Mas será que nós mesmos conseguimos identificar as situações de violência? Será que nós estamos a proporcionar um ambiente acolhedor a estas crianças nos nossos lares? É importante nós falarmos sobre isso. Eu separei aqui na minha tábua 6 pontos sobre os quais eu quero falar e que eu acho que podem fazer muita diferença positiva na vida desses jovens, na vida dos nossos filhos. E eu quero levar a reflexão sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte: será que nós, adultos, não toleramos a violência também? Podemos fazer uma autorreflexão. Como é que nós falamos? Como é que nós nos dirigimos em casa? Como é que é a conversa entre pai e mãe? Como é a conversa entre a mãe e o filho? Porque muitas das vezes esta violência começa em casa. E em alguns relacionamentos, por exemplo, relacionamentos abusivos entre casais, e quando há tolerância por parte de um deles e as crianças crescem naquele ambiente, muitas vezes aquela criança aprende que sim, tem que tolerar, porque viu a mãe ou o pai a tolerar certas coisas. Então é importante nós refletirmos a não sermos tolerantes com a violência em nossos próprios relacionamentos. Então, eu acho muito importante porque sim, há cada vez mais casos de violência doméstica e muitas vezes só chega a finais trágicos porque houve muita tolerância. Se bem que não é fácil, muitas das vezes, livrar-se de uma pessoa agressiva, livrar-se de um relacionamento, porque a intimidade envolve laços muito profundos, mas ainda assim pode-se buscar ajuda, e uma das primeiras ajudas é esta: parar para pensar, parar para refletir, parar para analisar o nosso próprio contexto
de adulto, nós, os pais, e também a maneira como nós falamos com nossos filhos. Porque sim, muitas vezes os pais são agressivos para com os filhos e cortam a linha de comunicação entre o filho e eles. Os pais muitas das vezes querem receber honras, querem receber respeito, mas irritam os filhos. Eu não digo só você, eu digo também a mim que sou mãe e que muitas das vezes eu tenho que controlar-me para não perder essa linha de comunicação entre eu e os meus filhos. Tenho que controlar as minhas emoções, controlar a minha raiva, porque sim, somos seres humanos, muitas das vezes ficamos mais tensos, ficamos com raiva, ficamos irritados e sim, isso é normal. Mas o anormal é de facto não ter domínio próprio. E o domínio próprio é algo que pode ser trabalhado. Então nós precisamos trabalhar esse domínio próprio para nós não tolerarmos a violência no nosso relacionamento em casa, com os filhos e com a sociedade em geral. Segundo ponto, é ajudar os nossos filhos a adquirirem autoestima. Muitas das vezes nós não conseguimos falar o quanto nós amamos os nossos filhos. Falar, filho, eu te amo, filha querida. E quando essa criança não ouve em casa e ouve o seu namorado, ela é capaz de ter aquele homem ou aquele jovem como um Deus, porque ele fala que ela é bonita, ele fala que ela é o amor da vida dele, ele fala que a ama, então ele é capaz de tolerar qualquer comportamento daquela pessoa que diz que a ama, ainda que seja mentira, mas o cérebro aceita como tal, porque ela não ouve, ela não entende o quanto ela é amada pelos pais, o quanto é amada por Deus, o quanto a sua vida tem valor. Então, nós precisamos ajudar as nossas crianças a terem uma autoestima. Sim, é importante que aquela criança sinta o quanto é amada pelos seus pais. É preciso verbalizar esses sentimentos. Dizer, filha, eu te amo. Filha, tu és a menina dos meus olhos. Filha, tu és muito linda. Tu és a mais linda do mundo. Porque se ela não ouve isso em casa, se ela não ouve isso dos pais, baixa muito a confiança e a ligação que ela terá consigo. E a primeira oportunidade em que ela encontrar na rua um outro jovem que falar isso, ela vai se apegar tanto a ele que muitas das vezes até acaba por permitir abusos só porque não quer quebrar aquela união. Então, pai, mãe, verbalizem mais os vossos sentimentos. Outro ponto que eu acho muito importante nós analisarmos é cuidar do que entra pelos órgãos de sentido, principalmente aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, os programas que nós assistimos, quais são os programas que nós permitimos que passem nas nossas televisões, o que esses programas transmitem, as músicas que nós ouvimos, que letras elas têm. Raramente nós paramos para pensar, porque nós levamos tudo à brincadeira. Como é que nós adultos levamos tudo à brincadeira? E na verdade a vida não é uma brincadeira. Aquela música que tanto é repetida, que é dançada, que é aclamada, muitas das vezes tem uma letra que distorce toda a boa educação que nós passamos em casa. Aquele programa seu favorito, aquela pessoa, aquele apresentador que você tanto ama, por vezes transmite uma mensagem que distorce os valores que você passa. E é uma distorção de valores. A alimentação. Será que nós estamos a ensinar os nossos filhos a terem domínio próprio, a terem controle do apetite? Porque isso que a gente ignora, que a gente diz é criança e come o que quer, come quando quer, isto faz parte do treinamento. Se uma criança aprende a negar-se a si mesma porque faz mal uma ou outra coisa, ela vai aprender também a dizer não na hora certa e com as pessoas certas. Então, nós não devemos negligenciar
o controle, o, o treinamento para a vida. Nós devemos ser mais conscientes. Por vezes vejo situações entre pais e filhos, né? Muitas das vezes em ambientes festivos, estão a dançar uma música com letra bastante perturbadora, e muitas das vezes os movimentos da dança também incoerentes, muitas das vezes com valores que nós tentamos passar. O que é que acontece? Por vezes nós falamos uma coisa, mas fizemos outra. Falamos uma coisa, mas permitimos que a televisão eduque de outro jeito. Falamos uma coisa, mas permitimos que um cantor, um apresentador de TV ou qualquer outra figura pública ou influenciador digital apresente a sua ideia, a sua visão totalmente contrária aos valores que nós pretendemos passar aos nossos filhos. Portanto, é nisso que eu digo que é importante sim controlar as avenidas da vida, controlar os órgãos de sentido, controlar aquilo que a gente vê em casa. Repare neste texto daquele que foi um dos homens mais sábios do mundo. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu pergunto, que tipo de coisa você tem posto diante dos olhos da sua família? Que tipo de coisa você tem permitido que passe diante dos olhos dos seus filhos? Pense nisso. Um ponto que nós precisamos também de refletir e promover em casa é a abertura ao diálogo. Será que nós estamos a dar abertura ao diálogo? Será que não tem havido mais monólogos do que diálogos em casa? Como têm sido as suas conversas? Será que você é uma mãe autoritária, um pai autoritário? Porque sim, muitas das vezes nós temos tendência de sermos mais autoritários do que amigos. Se nós promovemos a amizade com os nossos filhos, eles terão em nós um caminho para expor as suas ideias, para apresentar as suas dúvidas e também, muitas das vezes, para denunciar os abusos que estão a viver. Então, não feche a porta do diálogo. Eu sei que é difícil, mas nós podemos sim abrir e manter esta porta aberta. Outro ponto é a vigilância. O quanto nós estamos a vigiar quem são os amigos dos nossos filhos, quem são os seus artistas favoritos, quem são os influenciadores digitais que eles seguem. Nós precisamos de ter esse controle, não um controle obsessivo, mas um controle de amor, um controle educativo, para nós ajudarmos para que eles sejam direcionados, né? Aprendem a escolher a forma certa. Muitas das vezes nós ficamos muito confinados nos nossos problemas, muito confinados naquilo que nós pensamos ser o mais importante, que é o sustento da família. E sim, sustentar a família dá trabalho, requer tempo e nos causa estresse, mas não podemos deixar de vigiar os nossos filhos, porque eles são pequenos seres em construção e muitas das vezes precisam do nosso controle para que eles não tomem decisões erradas ou entrem em caminhos errados. E, para terminar, eu acho que sim, nós devemos apresentar os nossos filhos a Deus. Normalmente, as crianças que são educadas na fé cristã, elas estão mais preparadas para enfrentar muitos desafios e também elas conseguem ter uma autoestima mais forte em relação a outras crianças. Elas conseguem entender o propósito da vida, elas conseguem entender a sua importância e eu acho também que nas múltiplas atividades religiosas há vários espaços para diálogo. Então, você encarregado de educação, você mãe, sim, deve parar para refletir há quanto tempo você não vai à igreja. Quando deixou de frequentar a igreja? Porque sim, tem muitos pais
que frequentaram a igreja, que fez muita diferença em suas vidas, que muito afetou positivamente para a educação, para as escolhas da vida, mas que numa fase da vida deixaram de o fazer, estão mais confinados em casa e não estão a conseguir levar esta educação aos seus filhos. Volte-se para Deus e leve o seu filho a Ele também. Há questões na vida muito profundas que muitas das vezes só através da sabedoria, só através do relacionamento com Deus, através da oração, nós vamos conseguir. E dar à criança este conhecimento vai muito ajudar. Sempre que tiver oportunidade ou necessidade, procurar profissionais como psicólogos para ajudar a ultrapassar algumas questões que acontecem em casa. Então, em suma, é isso que eu quis passar, que eu quis partilhar, que eu quis trazer à reflexão, que nós, os pais, tenhamos mais consciência das nossas responsabilidades em relação aos nossos filhos, que nós, os pais, usemos todas as ferramentas possíveis para ajudá-los a não serem vítimas de abusos, para ajudá-los a terem uma autoestima forte, para ajudá-los a identificar situações de abusos em seus relacionamentos, que eles possam ser mais felizes através de escolhas mais sábias. Muito obrigada por ter chegado até o final. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário como está o relacionamento com o seu filho. E até a próxima.